vida. Primeiramente, aqui eu quero fazer, então, alguns anúncios, né? O pastor nos solicitou, e falar primeiramente aqui do nosso QR Code que está aqui, né? À sua esquerda da tela, isso. À direita da sua tela, né? Aqui inverte um pouquinho, mas à sua direita da sua tela, aí no seu celular, no computador, você está vendo um QR Code, e você apontando somente a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela, ele vai te direcionar para o Play Store, onde você vai baixar o app da AD Vacaria no Ar, a rádio web AD Vacaria no Ar, e ali você vai poder estar acompanhando, então, a programação da rádio, e também, o pastor já anunciou, e na próxima terça temos a programação da Mocidade, que é a partir das 21 horas, o programa Metanoia estará no ar, e você apontando então a câmera do seu celular aqui para a tela, você vai ser redirecionado para o Play Store, podendo baixar o aplicativo e acompanhar a nossa programação na rádio web. Também algo muito importante, e isso eu quero que você faça agora, eu estou aqui com o meu celular na mão, até para poder melhor dar essa orientação para ti. Aqui embaixo, aqui ó, na sua direita também, aqui embaixo você tem o botão de compartilhar. Se você clicar ali em compartilhar, clicando nesse botão, ele vai abrir algumas opções de compartilhamento, né? E você vai ver ali alguns botões azuis, e você deve clicar, depois de clicar em compartilhar aqui embaixo, você clica em escrever publicação. Após clicar em escrever publicação, vai aparecer um outro botãozinho lá embaixo, que é publicar. Assim você estará compartilhando essa live para que todos os seus amigos vejam isso. Todos os seus amigos vão poder acompanhar essa live, vão poder ver depois também essa mensagem, esse culto que está sendo realizado pela Mocidade, e assim você também está evangelizando, você está contribuindo para a propagação da palavra de Deus, do reino de Deus. Então, faça isso, compartilhe. Eu quero convidar que você faça agora isso. Clique aqui embaixo, compartilhar, depois escrever publicação, e depois somente clicar em publicar, e você vai estar compartilhando agora. E eu tenho feito isso, pastor, bastante no momento do culto, porque eu também faço parte do Ministério de Comunicação, então estou sempre acompanhando aqui no culto também, pelo Facebook, e no momento que eu compartilho com os grupos e no meu feed de notícias, é notável que o número de pessoas aumenta. Logo, logo o número de pessoas já aumenta. Imagina se você fizer isso nesse momento. Mais pessoas vão ter acesso a essa palavra, mais pessoas vão ter acesso a esse momento de adoração ao nome do Senhor. Também, se você clicar ali em compartilhar, vai abrir também a possibilidade de você compartilhar com todos os grupos que você faz parte. Se você clicar em compartilhar, logo abaixo vai aparecer todos os grupos que você faz parte, e ali é só você compartilhar, clicar em enviar, e todos os grupos receberão também essa notificação. E aí você imagina quantas pessoas a gente pode alcançar através dos grupos, né? Quantas pessoas fazem parte desses grupos e vão poder também estar vendo essa live. Outra coisa muito importante que também você precisa fazer, já compartilhou? Já compartilhou aí no feed de notícias, já compartilhou com os seus grupos? Você também precisa fazer algo que isso sim é muito importante. Você está vendo aqui, ó, essa palavra mocidade aqui? Se você agora clicar aí na tela do seu celular, na direção dessa palavra aqui, ó, você vai ver que vai abrir lá embaixo um botão escrito seguindo ou seguir, ok? E clique aqui, ó, clique onde está escrito Mocidade na tela do seu celular, e vai abrir um botão lá embaixo, e ali você vai clicar em seguir. E depois de clicar em seguir, tem do lado um sininho. Você clica também no sininho. O que vai acontecer, Léo? É que você vai estar recebendo do seu Facebook uma notificação
todas as vezes que a Devacaria iniciar uma live aqui no Facebook, você vai estar recebendo uma notificação que nós estamos iniciando uma live. Aí basta você clicar e vai entrar direto na live da Devacaria. Também você, amigo que está acompanhando pelo YouTube, você também precisa se inscrever em nosso canal. Você também aqui embaixo pode clicar em inscrever-se e também depois clicar no sininho. E aí, cada vez que iniciarmos uma live, também você vai receber uma notificação e vai entrar direto na live. Também é importante, o pastor tem falado, sobre deixar o seu like aí, o gostei, o joinha, para que a gente possa saber como está sendo a aceitação, digamos assim, também na página do YouTube, do Facebook, enfim, faça isso. Isso é uma maneira de evangelização também, de propagarmos o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então agora eu quero fazer leitura contigo de um texto que está no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias capítulo 29 e versículo de número 11. Diz a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Quem está aqui no templo pode sentar nessa noite. E eu quero falar nessa noite a toda a nossa mocidade, a toda a igreja, a você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, sobre o tema: eu escolhi viver os planos de Deus. Eu escolhi viver os planos de Deus. E escolher, a escolha, ela rodeia a nossa vida. A nossa vida, o nosso futuro, ele é determinado através das escolhas que nós fizemos. Todos os dias nós fizemos escolhas, ir ou não ir, Todos os dias nós tomamos muitas decisões na nossa vida. E essas decisões, elas impactam em nosso futuro. Elas impactam diretamente naquilo que nós vamos viver amanhã, naquilo que nós vamos viver daqui a pouco, no ano que vem, daqui a 5 meses, daqui a 6 meses. As escolhas nos rodeiam e nós somos livres para tomar essas decisões. Deus, em sua soberania, em sua bondade, Ele fez o ser humano com a livre escolha. Nós somos seres capazes de decidir o que nós queremos fazer da nossa vida. Também Deus, Ele deu algo a nós, seres humanos, e isso nos torna, de certa forma, humanos, a capacidade de sonhar. Eu e você somos seres que podemos sonhar. Nós podemos desejar, nós podemos planejar, fazer coisas através da nossa vida. Nós podemos planejar, fazer determinada função na nossa vida. Porque Deus nos fez assim. Deus deu essa capacidade somente para nós. Deus não deu essa capacidade para as outras criaturas, para a criação de Deus. Eu não imagino, por exemplo, uma formiga acordando de manhã, e pensando: como eu vou fazer hoje para roubar o pote de açúcar da prateleira do Léo? Não, a formiga, ela faz somente aquilo que ela foi criada para fazer. Ela não tem um pensamento, ela não consegue planejar como ela vai fazer isso. Então Deus, Ele deu essa capacidade para nós. Por quê? Porque nós somos a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E sendo imagem e semelhança de Deus, não quer dizer
propriamente que Deus tem sonhos. Deus não sonha. Quem sonha somos eu e você. Nós temos sonhos. Deus, Ele tem pensamentos. Deus, Ele pensa e Ele executa. Deus realiza planos e executa. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Marcos 7:37. A palavra do Senhor vai dizer sobre Jesus, que tudo o que Jesus fazia, Ele fazia bem. Tudo que Ele fazia bem. Então Deus, Ele tem planos, e quando Ele faz, Ele pensa, Ele executa, Ele planeja, e tudo que Deus faz, Ele faz muito bem. Nós podemos escolher viver os planos de Deus, nós podemos escolher viver esses planos em nossa vida. E quando nós escolhemos viver os planos de Deus para a nossa vida, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu escolho viver os teus planos. E Deus diz assim para nós: sim, então você precisa viver a minha vontade. Para viver os planos de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E lá em Romanos capítulo 12, a palavra do Senhor vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por outro lado, quando nós escolhemos viver os nossos próprios planos e deixamos Deus de lado, não, eu quero viver os meus planos, eu não quero saber esse negócio de ser crente, eu não quero saber esse negócio de servir a Deus, eu não quero saber esse negócio de viver os planos de Deus, de ministério, não, eu quero viver os meus planos. Beleza. O grande problema é que você vai viver somente a tua vontade. E sabe o que é a nossa vontade? Ela também parte de 3 princípios. A nossa vontade, ela é para ontem. Presta atenção, a nossa vontade é para ontem, a nossa vontade é enriquecer, e a nossa vontade, ela é ego agradável. Então, a nossa vontade, ela é para ontem, a gente quer viver os planos para ontem, quer que aconteça logo. A gente quer viver algo que traz somente benefício, que traga recursos para a minha vida. Ela é enriquecente. E a minha vontade, ela é ego agradável, ou seja, ela só agrada a mim. Essa é a vontade do ser humano. E quando o ser humano, ele escolhe viver os seus planos, ele vive esses 3 princípios na vida dele. Outro dia nós ministrávamos para os jovens e começamos a fazer pergunta: ei, me diz para mim, por que você quer estudar? Por quê? Porque eu quero me formar, eu quero me tornar tal profissão. Tá, e por que tu quer se tornar tal profissão? Porque eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer isso. Tá, mas fala sério, por que tu quer estudar? Por que você quer chegar a tal posto dentro de uma empresa? Quando nós vamos olhar a fundo, a gente comete uma autossabotagem, porque na grande verdade, nós queremos aquilo que nos beneficia. Nós queremos aquilo que traz mais rentabilidade para nós. Aleluia. Mas os planos de Deus, eles são muito diferentes. Aleluia. Quando nós escolhemos viver os planos de Deus na nossa vida, nós temos uma certeza, é que nós vamos viver algo tremendo na nossa vida. Nós vamos viver planos que certamente serão bons, serão agradáveis e serão perfeitos na presença de Deus. Agora, quando nós escolhemos viver nossos planos somente, é somente para nós. Mas os planos de Deus são bons, os planos de Deus são agradáveis, os planos de Deus, eles são perfeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor lá nos evangelhos, lá em Mateus capítulo 11, 28, um texto muito conhecido. Jesus, ele vai nos chamar. Jesus, ele nos chama, ele diz: vinde a mim, venham a mim,
Você que está cansado, e aqui eu quero conjecturar e dizer, você que está cansado de viver os seus planos, você que está cansado de viver as suas vontades, e eu vos aliviarei. E olha o que ele diz: tomai sobre vós os meus planos, o meu jugo. Aleluia. Jesus nos chama, eu e você, que muitas vezes estamos cansados de viver os nossos planos, de viver a sua própria vontade, para algo muito maior, a vontade de Deus, os planos de Deus. E Jesus diz para que quando nós nos aproximemos dele, para que ele coloque os seus planos sobre nós, isso vai trazer alívio para a nossa alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, além de viver os planos de Deus, isso ser bom, isso ser agradável e ser perfeito, o Senhor disse que Ele tem planos de paz para nós. A gente leu no início, o texto que nós lemos no início, diz o Senhor para o profeta Jeremias: eu sei, Jeremias, os planos que eu tenho, os pensamentos a teu respeito. E eles são pensamentos de quê? De paz. Ei, o Senhor tem pensamentos de paz a teu respeito. Quem sabe os teus planos, os teus projetos, eles vão te conduzir a algo sem paz. Mas o Senhor tem planos de paz para a nossa vida. Ele diz mais, não são planos de mal, não, mas são planos de bem. E aqui, olha a última frase do texto: para que vocês alcancem o fim que vocês esperam. Para que vocês alcancem aquilo que vocês sonham. Então o Senhor lhe está dando uma condição para nós, de que quando nós atentamos para os planos dEle, além de Ele nos dar um plano de paz, um futuro de paz, de prosperidade na presença dEle, um plano do bem, Ele vai permitir, segundo a sua vontade, que o desejo do nosso coração se cumpra. Porque Ele disse, para vos dar o fim que vocês esperam, o fim que esperais. Irmãos, e para isso, para que a gente viva os planos de Deus na nossa vida, a gente precisa aprender a sonhar esses planos, a viver esses planos de Deus na nossa vida, porque nós sim sonhamos, nós podemos sonhar. E disse um grande estudioso que o ser humano que não tem sonhos, aquele que não sonha, ele está morto. Ei, se você não almejar, se você não sonhar, você é uma pessoa sem rumo, sem destino. Então nós temos essa capacidade de sonhar, mas o Senhor nos chama para sonhar com os planos dEle. E aí, para isso, nós precisamos entender algumas coisas. E a primeira delas é que os planos de Deus, eles são maiores que você. Amém? Os planos de Deus são maiores que eu. Os planos de Deus são maiores que você. Eles são grandes. Lá, vamos abrir Isaías. Abra comigo Isaías. Vamos ler esse texto. Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, disse o Senhor, mais altos do que os vossos pensamentos.
Irmãos, Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão disse: ei, é plano de Deus, eu vou ir. Abraão sai. Agora, nessa jornada, Deus diz para ele: Abraão, vem aqui fora, sai da tua tenda e dá uma olhadinha para o céu. Está vendo as estrelas? Você consegue contar as estrelas do céu? Não. Abraão, dá uma olhadinha para a areia do mar. Você consegue contar os grãos de areia do mar? Não consigo. Por quê? Porque o Senhor disse para Abraão que a descendência de Abraão seria maior do que o número das estrelas do céu. A descendência de Abraão seria maior que os grãos de areia do mar. Então Deus estava falando para Abraão: Abraão, o meu plano na tua vida é muito grande. O meu plano, ele é grande. Através da tua família, Abraão, eu abençoarei todas as famílias da terra. Olha que plano tremendo, que plano grande. E aí eu peço para você: Abraão, será que conseguiu chegar a ver, além de Isaac, além de quem sabe um bisneto? Não. Abraão não conseguiu ver o plano concluído, mas ele fez parte do plano de Deus. Aleluia. Você precisa entender sobre os planos de Deus: eles são maiores do que você. Os planos de Deus são maiores que nós. E sabe o que Abraão fez? Abraão gastou a sua vida para cumprir o plano de Deus. Nós somos chamados para nos gastar a nossa vida para cumprir o plano de Deus. Por mais que ele não viu toda a sua descendência, nem tinha como isso acontecer, aleluia. Mas Deus disse: ei, Abraão, você vai fazer parte desse grande plano. Abraão contribuiu para que o plano grande de Deus fosse concluído. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Outra coisa que nós precisamos entender é que os planos de Deus, eles não são para eu. Os planos de Deus, eles não são para eu, mas eles são para nós. Os planos de Deus, tu nunca usa no singular, são para mim, não os planos de Deus para mim, não. Os planos de Deus são para nós. Como saber se eu estou vivendo um plano de Deus na minha vida? Se o que eu estou vivendo é um plano de Deus? Se o que você está vivendo alcança pessoas. Se o que você está vivendo atinge outras pessoas. Você está vivendo um plano de Deus na tua vida. Ei, José teve um sonho. Ele teve um sonho de um plano de Deus. E sabe quando começou esse plano de Deus acontecer na vida de José? José estava na prisão. E agora, ele começou a fazer parte do plano de Deus, porque ele começou a interpretar os sonhos dos outros também. Ele começou a ter participação em outras vidas. Os planos de Deus não são para nós, mas eles não são para eu, melhor dizendo, eles são para nós. Aleluia. Nós só vamos viver os planos de Deus quando esse plano alcançar outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Tiago, lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer algo muito importante para a nossa vida. Ele vai dizer: sabe por que vocês não recebem aquilo que vocês pedem? É porque vocês são egoístas. Quando vocês pedem algo, vocês só pedem para o seu prazer. Pedis mal. Por que é mal? Por que o que nós pedimos para Deus, nós não recebemos e Ele disse que é mal? Porque nós pedimos pensando em nossos próprios deleites, em nosso próprio prazer.
Aleluia! Mas agora Deus nos chama para pedir não para nós, não para pedir só para mim, mas para pedir para nós, para beneficiar outras pessoas. E aqui, irmãos, presta atenção nisso, está um grande mistério, que está revelado para os estudiosos da Bíblia. Deus, o princípio de planejamento está em Deus. Deus, Ele é um planejador por excelência. Deus planeja tudo. Ele é um planejador. Olha só o que Deus fez. Eu e você estávamos perdidos. Perdidinhos da Silva, que nem diz o pastor. Sabe o que Deus fez? João 13,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito só para o Léo. Você não tem ideia das milhares de pessoas que serão alcançadas pelos planos de Deus, pelo plano de Deus. Nós não temos noção disso. É por isso que os planos de Deus são para nós, não são para mim, por o meu deleite. Quer viver um plano de Deus na tua vida? Começa a pensar no próximo. Começa a pensar no teu irmão, aleluia, começa a atingir pessoas, e aí você vai estar vivendo um plano de Deus na sua vida. Os planos de Deus, eles têm mais uma característica, eles envolvem muito serviço. Ei, quer viver um plano de Deus? Esteja preparado para trabalhar então. Plano de Deus é trabalho, irmãos. Viver os planos de Deus envolve se dispor a trabalhar. E a palavra do Senhor diz que a seara é muito grande. A seara, o trabalho é muito grande. Mas agora, quantos são os trabalhadores? Quantos são aqueles que se dispõem a viver esse plano de Deus, de serviço? São poucos. Agora o Pai está procurando. O Pai está procurando, e nessa noite um culto da mocidade, jovens, o Pai está procurando jovens e adolescentes, que queiram viver os seus planos, e esse plano envolve serviço. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Eu quero que você abra comigo o Êxodo, livro do Êxodo, capítulo de número 40. Nós vamos ler um texto que vai dar base para mais uma característica aqui dos planos de Deus, de como nós devemos olhar para os planos de Deus, para que sonhemos com eles e vivamos eles na nossa vida. Êxodo. Êxodo capítulo 40. E o versículo 36 e 37. 38 também. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não caminhavam até ao dia em que a nuvem se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre eles, e perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aleluia. Irmãos, viver os planos de Deus na nossa vida, depende de nós olhar para a nuvem. Nós precisamos olhar para a nuvem da presença de Deus. O povo de Israel estava olhando para a nuvem se mexia, o que representava? Opa, Deus quer que nós marchemos. A nuvem não se mexia, vamos ficar quietinho. Aleluia. Isso fala também de tempo de Deus. Isso fala do tempo, da conclusão dos planos de Deus para a nossa vida. Por isso que nós precisamos olhar para a nuvem. Nós precisamos olhar, quando a nuvem se movimentar, nós vamos ir.
Se a nuvem não se movimentar, nós vamos ficar quietinho aqui, fazendo a obra do Senhor, louvando a Deus, trabalhando para Ele. Para viver os planos de Deus, nós precisamos estar atento à nuvem, aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer, irmãos. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer e do jeito dEle. E aí nós vamos alcançar sucesso, através dos planos de Deus na nossa vida. E sabe o que dá uma grande certeza, irmãos? Uma grande certeza que viver os planos de Deus vai ser uma bênção para a nossa vida? É o que disse Jó, lá em 42:2. Jó 42:2, aleluia. Jó vai dizer para o Senhor: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quer viver algo bom para a tua vida, irmão? Vai viver os planos de Deus. E aí você não vai errar, você não vai viver algo que vai trazer destruição para a tua vida. E eu glorifico a Deus, porque eu estou aqui hoje por causa dos planos de Deus. Ano de 2012, e nós, para quem não nos conhece, somos naturais ali de Sarandi, e falo nós, eu e a irmã Aline, minha esposa, né? Mas até então, eu solteiro no ano de 2012, né? E estava ali, pense num cara perdido, irmãos. Multiplique por mais uns 100, mais ou menos. Estava muito perdido. E envolvido com tantas coisas, drogadição, vivendo os meus próprios planos, meus próprios desejos. E certo dia, um rapaz, um amigo, começou a me convidar. Ô Léo, eu quero te apresentar um plano para a tua vida. Você já ouviu essa palavra? Ei, Deus tem um plano para a tua vida. Ô, meu amigo, Deus tem um plano para a tua vida. Você já ouviu isso? É a mais pura verdade. Ele disse: Léo, Deus tem um plano para a tua vida, cara. E eu comecei a relutar, eu não queria saber de plano de Deus, eu não queria saber de crente, não queria saber desse negócio, não. E até que um dia, lembro num culto de quarta-feira, os cultos de ensino no início eram na quarta-feira, em 2012, e eu fui ouvir o pastor Paulo. Lembro que o pastor pregava sobre Balaão naquele dia. Oi, o mais improvável, porque tu pensa, vou trazer, né, eu quero ganhar alguém para Jesus, vou trazer num culto evangelístico, vou trazer num culto de onde que se pregue salvação, sei lá, algo desse gênero, né? Culto de quinta. Se segura. Balaão, a jumenta. Eita maravilha. Mas foi o culto que Deus falou comigo, irmão. Foi o culto em que Deus começou a trabalhar os seus planos na minha vida. Aleluia. No sábado seguinte, isso foi na quarta. No sábado seguinte, eu estava lá no setor Esperança. No bairro, agora me fugiu o nome. Não. Vila, o nome da vila. Nova Esperança, isso aí, Nova Esperança. No setor Esperança e na Vila Esperança. Bairro Sassi. Olha aí, o Michel está ajudando lá. E naquele sábado eu entreguei minha vida para os planos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa foi uma das primeiras alegrias a respeito dos planos de Deus na minha vida, porque eu aderi ao plano da salvação na minha vida. E isso é tremendo para a tua vida, você que nos ouve. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer salvar a sua vida. Deus quer dar um novo rumo para a sua vida. Mas você precisa aderir ao plano de Deus. Irmãos, os anos se passaram. Eu trabalhava em uma empresa, na Aurora Alimentos, lá de suínos, enfim. E trabalhava lá estocando carne congelada, negativo 40 graus, eu com a empilhadeira guardando, e Deus estava trabalhando, aleluia. E naquele ano de 2015 eu saí,
e tive a alegria de trabalhar com um dos meus pais na fé, o irmão Benhur. Fui para uma empresa que atendia igrejas também, né, através de produtos como cadeiras, e ali comecei a trabalhar com vendas, ali comecei a despertar essa profissão da venda, e comecei a estudar, comecei a sair, fazer cursos, comecei a ter uma rentabilidade boa, e automaticamente, quando isso acontece na nossa vida, muitas vezes a gente começa a deixar os planos de Deus de lado. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer viver os nossos planos, porque, como eu disse, nossos planos, eles são para ontem, eles são para enriquecer, eles são ego-agradáveis, é para mim. Aí eu dizia, não, vamos continuar servindo a Deus, vamos continuar aqui, cooperando, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso crescer na minha profissão, eu preciso ter uma profissão. E aí eu comecei a fazer faculdade, comecei a estudar, comecei a me dedicar a isso, e na época eu tinha 31 anos, vê como é que eu sou novo ainda, né? 31 anos, e eu pensava comigo, eu disse para mim, eu fiz um pacto comigo mesmo, disse, eu vou dedicar os 9 anos, até os 40, eu quero dedicar os 9 anos da minha vida, para mim me tornar um gestor, um palestrante, algo nessa área comercial, eu quero ser alguém nessa área, eu quero conquistar o meu espaço no mercado de trabalho, eu quero conquistar isso para a minha vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero conquistar. E eu decidi que os próximos 9 anos da minha vida, eu iria fazer isso. E Deus, pela sua bondade e misericórdia, em 2018, estava eu trabalhando nessa empresa, já estava fazendo ali, trabalhando com um jovem, também era crente, e já estava ensinando ele também a trabalhar nessa área da venda, e nós estávamos aqui em Gramado, e eu recebo uma mensagem do pastor Paulo, naquele dia, e aquela mensagem, ela mudou a minha história. O pastor estava fazendo um convite para nós, para mim e para a Aline, dizendo, ó Léo, nós oramos e queremos convidar vocês para vir aqui para Vacaria, para trabalhar com os jovens. E eu disse, meu Deus, eu perdi as pernas, tive que sentar lá, o meu colega estava junto comigo, não entendeu nada, né? Mas eu sentei mesmo, porque imagina. E os planos de Deus estavam voltando, eu não imaginava, mas Ele estava trabalhando para que isso acontecesse. Aleluia. E sabe o que eu disse para o Senhor? Eu disse, Senhor, eu prometi para mim mesmo, que eu iria gastar os próximos anos da minha vida, para ganhar dinheiro, para alcançar a profissão que eu queria ser, para ser o que eu queria ser, esse profissional. Mas eu quero escolher a partir desse momento, os próximos anos da minha vida, os anos mais produtivos da minha vida, eu quero gastar no Teu reino, Pai. Eu vou gastar para Te servir, para Te louvar, para trabalhar para o Senhor. Que plano grande, irmãos, eu não fazia ideia. Que plano grande, aleluia. Quem sabe eu não vou ver esse plano se concluir, eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa, eu faço parte dele hoje. Eu escolhi fazer parte desse plano hoje, e eu sei que eu estou vivendo um plano de Deus, sabe por quê? Porque esse plano não é para mim, esse plano é para nós. Esse plano atinge a igreja, atinge os jovens, atinge os adolescentes. Por que eu estou contando isso? Porque Deus te chama para viver os planos dele. Ei, você vai continuar insistindo em gastar os anos mais produtivos da tua vida para o teu próprio prazer? Até quando? Oh, aleluia. O Senhor te chama para gastar os melhores anos da tua vida no reino dele. E aí eu peço, quem está disposto? Quem vai ir? Quem está disposto? Se coloque em pé nessa noite. Aleluia. Convidar a adoração para me ajudar aqui.
Louvado ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele trouxe essa palavra ao meu coração para compartilhar com você. Os teus planos são só para ti, irmão. Para de se sabotar. Para de se sabotar. É só para o dinheiro, é só para a profissão. Vem viver os planos de Deus, que Deus vai te dar muito. Aleluia. Deus, Ele é um Deus que Ele não tem problema com dar. Deus não tem problema em trazer recursos para a nossa vida. Ele é o dono dos recursos. Por que Ele vai ter problema com isso? Mas enquanto você continuar vivendo os teus planinhos, não vai ter plano de Deus não. Não tem bênção de Deus não. E eu faço mais uma vez essa pergunta: você que está em casa, você está disposto a viver os planos de Deus para a tua vida? O Senhor quer fazer um pacto contigo nessa noite. Como naquele dia eu fiz, Senhor, eu escolho a partir de hoje. Lembre que é uma escolha, tá? Eu escolho a partir de hoje dar os anos mais produtivos da minha vida para viver os teus planos. Aleluia, nós vamos cantar e eu quero orar contigo depois. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. O melhor, o melhor. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. E Ele só faz o melhor pelos seus. Oh, aleluia! Você que quer viver os planos de Deus, aleluia, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. O Senhor, Ele quer levar você a viver algo novo na tua vida, um propósito novo na tua vida, aleluia. Viva algo que você não viveu até hoje na presença de Deus. Ele vai fazer o melhor por mim. É muito além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, acredito sim. Acredito sim. Acredito
acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Eu quero orar com você nessa noite. Você que nessa noite vai tomar uma decisão na tua vida. Você que decide se entregar para Ele nessa noite. Você que decide se entregar ao plano da salvação. Você que está nos ouvindo e quer se entregar a Ele nessa noite. Se entregue para o plano de Deus, o plano da salvação na tua vida. Ele fez com que o seu filho morresse no Calvário por ti, por nós. Se entregue a Ele. E eu quero orar por você também, que vai se entregar aos planos de Deus, de uma forma que você vai viver algo que você nunca viveu na presença de Deus. Você vai viver algo novo na presença de Deus. Você vai viver uma entrega que você jamais fez para Ele. Pai, em nome de Jesus eu quero orar. Senhor, existem pessoas tomando escolhas, decisões nessa noite. Pessoas estão decidindo se entregar para os teus planos. Eles ouviram que os teus planos são maiores do que eles, Pai. Os teus planos são maiores que nós, Pai. Aleluia. Os teus planos são bons, são agradáveis, são perfeitos. Os teus planos não podem ser frustrados, Pai. Os teus planos são planos de paz, são planos de bem, de bondade para a nossa vida. E existem pessoas aqui, Pai, que estão, aleluia, se entregando aos teus planos. Existem pessoas que estão dizendo que vão doar os melhores anos da sua vida para te servir com mais qualidade, para te servir com mais força. Pai, eu quero usar toda a força da minha mocidade, Pai, para te servir. Pai, eu quero usar toda a força que há em mim para servir a tua igreja, para te louvar, para te exaltar, para pregoar a tua palavra. Senhor, usa-nos, Pai. Aleluia, usa essa pessoa que está tomando essa decisão. Levante a tua mão para o céu assim. Levante as tuas mãos, você que está em casa, em forma de rendição ao Senhor. E nós vamos dizer que acreditamos. Acredito, sim. Acredite. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Quem pode adorar a Ele? Adore, 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 adore ao nome do Senhor. Adore ao Deus de planos. Adore ao Deus que tem planos para a nossa vida. Oh, obrigado, Pai, obrigado, obrigado. Obrigado porque os teus planos não se frustram. Os teus planos não podem, aleluia, ser interrompidos, porque eles são teus e tu tens o poder. Tu tens o domínio, Tu és soberano, Pai, aleluia. Nos ajuda em nossa pequenez, Pai, a aderir aos Teus planos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Deus, aleluia. Tu és, Pai, Tu és, Tu és, Tu és, Tu és soberano, 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 reina. Aleluia, reina sobre a mocidade, Deus. Reina sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Aleluia, que alegria ter vários irmãos, irmãs aqui de Vacaria, acompanhando no YouTube, no Facebook, irmãos de Bom Jesus, Sananduva, Sarandi, Novo Barreiro e Campestre da Serra, e também os irmãos que estão aqui no templo com a gente, que Deus venha abençoar a sua vida, a vida dos irmãos, e vamos então nesse momento dar a bênção final, e estamos já indo para casa, amém? Levante as mãos para os céus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, que os planos de Deus estejam sobre a tua vida, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Vão em paz e Deus abençoe.